Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Memória Viva, esse projeto que celebra os 60 anos da Câmara dos Dirigentes Lojistas, da CDL Mossoró. E a gente grava esta edição, o Stênio Marques, presidente da CDL, aqui comigo sempre, boa noite desde já. Mas eu queria iniciar este programa, Stênio, lembrando aos nossos telespectadores que este programa está sendo gravado na semana em que a CDL completa 60 anos, já 6 décadas de existência, tão bem representando a classe de lojistas aqui da nossa cidade, e parabenizando você também desde já por estar à frente da CDL nessa data tão simbólica e tão representativa. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Maricélio, boa noite aos telespectadores da TCM, aos telespectadores também das redes sociais da CDL. Realmente é uma missão que nós assumimos juntamente com a nossa diretoria. É uma imensa satisfação estar aqui, nesse 60º da CDL, E nada melhor do que a gente conversar hoje com uma pessoa que também está hoje à frente de uma entidade, já esse ano completa 80 anos, que é o nosso grande parceiro nas nossas lutas, que é o Michelson Frota. E hoje, Michelson, nós trazendo você aqui é uma grande honra, porque além de nós estarmos quase que diariamente como entidades, você também é um empreendedor nato, uma pessoa que tem uma história para contar, apesar de jovem, mas já tem até uma grande experiência aí. Michel, seja muito bem-vindo ao Memória Viva. Olá, Stênio, Maricélio, telespectadores da TCM. Sempre uma satisfação estar em um programa desse nível, que eu venho acompanhando desde o lançamento. Quero desde já parabenizar a CDL pelos seus 60 anos. É uma entidade que realmente faz com que a classe produtiva de Mossoró sempre evolua. Estou em entidade há 18 anos, então faz 18 anos que eu acompanho alguns presidentes dos CDLs e de forma democrática, de forma parceira, a gente sempre vem buscar o bem para a classe produtora de Mossoró, seja ele qualquer segmento, seja ele qualquer discussão. Eu acho bastante pertinente essa união das classes. A gente sabe que o principal foco é Mossoró, o desenvolvimento econômico da nossa cidade, e nós temos grandes riquezas, trabalhando geralmente com mais mãos e mais cabeça, a gente pensa mais rápido e escreve em linha com mais objetivos. Michelson, seja bem-vindo ao Memória Viva. A gente sempre começa o programa pedindo que o nosso convidado se apresente. Quem é Michelson Ximenes Formiga Frota? Qual é a sua origem? Eu acho que esse Memória Viva vai ser talvez o mais fácil, o mais prático, porque eu acho que o relacionamento que a gente tem entre eu e Stênio desde a infância, desde amizades que a gente vem compondo, questão da área esportiva, questão de várias coisas, eu acho que ele sabe um pouco da minha história, então eu acho que o bate-papo vai ser muito bom aqui. Eu sou moçoroense, com muito orgulho, com muito amor, tenho 45 anos de idade, estou casado com Patrícia Ramos, tenho 4 filhos, Mirela, Guilherme, Maria Alice e João Miguel, Sou empresário, Primeiro cursei a primeira faculdade de Educação Física por amor ao esporte, sou pós-graduado em gastronomia, e sou formado em empreendedor de negócio. Então, assim, a minha vida é praticamente voltada 100% para o comércio. Eu aprendi desde sempre com alguns valores da minha família, que a gente tem que realmente produzir para poder sobreviver e apenas com o nosso suor e nosso fruto a gente ter orgulho de batalhar e vivenciar essas coisas. E foi assim que eu vivenciei nas minhas 2 famílias de pai e mãe, fazendo sempre muito com pouco. Então, para mim é um prazer ser filho de Alaide e de Antônio Ximenes, o famoso Toninho do Chanco, e via muitas batalhas dela, trabalhando adentrando de madrugada. São pessoas conhecidas na cidade, com a cultura sempre de trazer no lado da gastronomia, restaurante, que está sempre nas nossas raízes. Eu gosto muito de cozinhar, é um hobby que eu tenho. Na infância, eu fui atleta de voleibol, passei por vários colégios, e que eu acho que durante a entrevista a gente vai detalhar mais isso. Então eu sou essa pessoa com temperamento um pouco forte, mas com alguns segundos depois volta ao meu normal, a sempre buscar a simplicidade e a união de todos. Michelson, o que é que você traz da infância e da adolescência ali do Dom Bosco, dessa sua
parte de juventude, os blocos carnavalescos, que um pouco do que às vezes nem todo mundo, né, sabe, Michel, que você foi também aí um organizador de bloco, tem uma turma boa. Conta um pouco aí para o telespectador da TCM. Eu tenho a minha família dividida, uma parte, meu pai, através do meu avô, veio da parte do Ceará, de Sobral, e minha mãe de Catolé do Rocha. Então, assim, antes, quando eu criança, quando tinha as férias, eu passava minhas férias na Paraíba, porque meus padrinhos eram de lá e eu gostava muito da facilidade do interior, de brincar, de fazer amizade, tudo. E eu não sei como foi que você descobriu, Stênio, realmente a gente foi fundador de bloco, alguns primos meus da família Formiga, e essa parte carnavalesca eu sempre até brincava que era a data mais esperada e a data que mais dava saudade era a quarta-feira de cinza, porque era a época de a gente se reunir, de brincar, onde a gente aprendeu a namorar, onde a gente aprendeu a ter a essência realmente da adolescência, né? de um sítio, de andar a cavalo, esse tipo de coisa. Então a gente, quando criança, minhas férias foi toda voltada para lá. Depois eu vinha sempre para Mossoró e aí comecei a gostar realmente de esporte, né? Eu fui um andarilho de colégio, comecei a estudar no Diocesano, fiz a Unifam. Depois da Unifam eu fui fazer o Pequeno Príncipe, foi quando tia Dorinha, mas Alexandrina abriu ali, eu fui aluno inicial do Pequeno Príncipe, fiz a primeira série até mesmo porque era vizinha, onde meus pais moravam, na Tibério Bulamarque, né? Onde foi a minha toda infância, ali nos Paredões. Depois voltei para o Diocesano, fui até a quarta série, e aí a gente tinha uma tia, né, a saudosa, falecida, a irmã Sara, né, ela que inclusive introduziu aqui em Mossoró várias, digamos assim, várias religiosidades juntamente com os padres, através do Colégio das Irmãs, que vinha lá da Bahia, do Retiro. Então a tia irmã Sara conseguiu que a gente fosse estudar no Colégio das Freiras. Eu toda a vida muito danado e o Colégio das Freiras não permitia que as pessoas fossem reprovadas. E aí quando eu fui reprovado 2 vezes na quinta-feira, da quinta série eu tive que sair do Colégio das Irmãs e fui para o Dom Bosco. Aí no Dom Bosco eu me identifiquei porque já era mais adolescente e gostava muito de esporte e banda de 7 de setembro, 30 de setembro, era um negócio fantástico que, digamos assim, estrelava naquele tempo em Mossoró e a gente gostava de ver essa diferença. E Filgueira foi uma pessoa que me abraçou quando eu fui para o Dom Bosco, eu mais Júnior Pirata, para a gente fazer várias equipes, belas equipes, disputar até torneios no Rio Grande do Norte de voleibol e assim eu me destaquei, algumas vezes até como atleta. E assim, o voleibol fez parte da minha vida também durante muito tempo, tanto é que depois eu fui ser presidente da Liga de Voleibol Mossoroense, né, com um grupo já empresário, assim, com um grupo a gente formou o time, foi disputar fora. E, assim, Stênio, eu acho que depois do Dom Bosco, aí se viu o tiro de guerra, não tinha mais condições já no terceiro ano, ainda finalizei no Abel Coelho, né? E aí fiz faculdade na Universidade de Potiguar, onde eu me formei, fiz grandes amigos, fiz pós-graduação na PUCS online. E a vida da gente de estudante era voltada realmente a... Eu sempre conversava com o Marquinho Rosado da construtora, que a vida da gente na faculdade já foi mais a gente entender um pouco da teoria, porque a prática a gente já tinha pouco. Era mais para a gente até caçar talentos na universidade para dentro dos nossos negócios. Foi muito bom, muito, acho que válido, e até hoje a gente tenta estudar, porque todo negócio precisa de estudar e de se reinventar. E voltando aí na infância, você era um colecionador, gostava de colecionar ali algumas coisas de forma organizada, zeloso. Conta um pouquinho pra gente. Realmente eu vivi uma infância que é invejável, né? Assim, eu, meus primos, meus amigos, a gente tinha coleções na época e fazia coisa organizada, eu tinha muito zelo. Até um tempo desse, mamãe estava organizando as coisas e achou lá álbuns de figurinha de campeonato brasileiro, ainda acho que de 88, 86 para cá, e também álbuns que valia muito, inclusive eu acho que se a mamãe até está dizendo, se ela não tivesse dado, eu acho que ela deu, colecionador de carteira de cigarro, né? Na época, a carteira de cigarro era quando a gente começava a ensinar até a monetizar, trocar enquanto valia uma carteira de Hollywood, uma de Caut, de Continental, esse tipo de coisa que valia, quanto mais antiga a carteira, mais valia em valores na época, eu acho que era cruzeiro, era cruzado. E aí a gente tinha esse álbum, realmente eu fui colecionador disso, de chaveiro. Era uma parte organizacional que, num futuro até eu estava imaginando que buscar o perfeccionismo não estava me fazendo bem.
eu tive que me policiar, né? Nesse ponto, porque realmente isso aí, se a pessoa não tiver cuidado, o perfeccionismo ele vai atrapalhar um pouquinho e graças a Deus hoje eu sou mais light. Michel, a gente sabe que você começou cedo, né, a trabalhar, teve uma vida sempre muito de apego e ajuda também dos seus pais, né, lá na lanchonete, depois já muito cedo, também já nessa sua vontade de inovar, você já começou a mexer com o computador, foi quando viu ali um 386, chegou esse computador e foi isso aí que surgiu desse tino pela paixão por gráfica rápida, pelo computador, pelo tratamento da imagem. Isso, Estênio, eu também tenho que agradecer uma pessoa que hoje inclusive mora com a gente, Rita Frota, né? Ela foi uma época da UERN e houve um plano que se podia financiar um computador através da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e meu pai, com a ligação de irmandade muito grande com ela, perguntou a mim, eu já estava já com 15, 16 anos e naquela época eu acho que só quem tinha computador realmente é quem tinha muita condição. E eu me lembro até a marca, o Unisys e a impressora Xerox, tive que fazer todos esses cursos que você imaginar, MS-DOS, o Windows, tudo, mas que quem chegasse a ter um computador era um negócio fora do comum. Eu me lembro quando eu chegava na escola que eu dizia que tinha um computador, todo mundo ia lá para casa para ver como era o computador, para assistir como era o computador, era um negócio sensacional. Tanto é que eu até me aproveitava disso. Quando eu fui servir o tiro de guerra, alguém precisou de uma pessoa lá para fazer algo no computador, como eu já era um pouco mais expert, eu não fui muito pesado no tiro de guerra, não. Eu me aproveitei disso aí, o sargento na época tinha que me chamar lá de vez em quando para fazer uma arte, para fazer um negócio. Terminou que o atirador 75, frota de tiro de guerra, tinha essa mordomiazinha, né? Então, assim, a questão da computação gráfica, ela veio nas minhas origens, quando eu comecei a entender poucos programas. Eu gosto muito também de citar uma pessoa que me ajudou, muita gente nesse ramo, nessas coisas, a gente não pensa que as pessoas vão passar. Ele era na época um menino, fazendo bem mais novo que eu hoje, é um grande cardiologista da nossa cidade, que era João Paulo, né? João Paulo sempre foi fera em tudo e ele ia lá para casa, a gente ficava horas e horas no computador, aprendendo como era aquela questão de nick, de se comunicar com. Antigamente não era internet, cada um tinha o seu nick, cada um conversava entre si, e aqui em Mossoró tinha já algumas salas, né, que a gente chamava de bate-papo. Isso aí era bem interessante e João Paulo foi me ensinando isso e a gente foi aprendendo. E aí papai foi vendo que eu realmente não sabia o que eu queria, só queria saber de esporte, voleibol. Isso aí foi um marco que me marcou, porque na época eu já estava também já querendo sair só, a querer ganhar meu dinheirinho, porque já existiam os carnavais fora de época, ganhar o dinheiro para Abadá. E aí eu fui fazendo cartãozinho de visita, né? Antes já pegando relacionamentos, e aí é onde entra, eu acho, mais um ensinamento do meu pai, que era sempre manter relacionamento com pessoas boas através do restaurante. Eu tirava o intervalo do almoço dele despachando, eu até brincava com ele, assim, me deixa no almoço, e aí você me dá um percentual desse horário do almoço, você faz aí alguma coisa, manda para mim. E aí eu gostava sempre de estar lá naquela hora do almoço e mamãe sempre brigava porque eu queria mais que eu estudasse. E aí eu fui fazendo relacionamento com grandes pessoas, tanto é que quando eu comecei a tentar fazer aqueles cartãozinhos com a impressora, com o negócio, saí vendendo aos próprios amigos dele, e ali já era a primeira renda que a gente fazia, que eu fazia como pessoa individual, né? E foi abrindo espaço até que apareceu a oportunidade na Spider, né, a loja de serigrafia daqui de Mossoró, que aí eu também já tenho um relacionamento de voleibol com o Giovanni, que fez parte da nossa empresa, da Repete, depois foi para a agência 4 Mídia e hoje está na Quixote, grande amigo, grande parceiro, amigo mesmo, né? E abriu um precedente de uma vaga que tinha na Repete e ele me cedeu, né? Mas a Repete não queria arte gráfica, ela queria pessoas para digitar trabalho, que era o forte na época. Daqui a pouquinho a gente conta um pouquinho mais sobre esse processo também, sobre a serigrafia e sobre esse início da Repete, porque a gente vai para um breve intervalo, Michelson, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Memória Viva de hoje, recebendo e homenageando o Michelson Frota, Michelson da Repete, né, como é carinhosamente conhecido aqui em nossa cidade. A gente falava no bloco anterior, Michelson, sobre a sua paixão pela comunicação visual, esse início, né, dessa paixão, desse contato com a comunicação visual e também sua relação com a serigrafia Spider. Conta um pouquinho mais pra gente como é que teve início também essa sua atuação lá na Spider.
Os mais antigos vão lembrar aqui, principalmente da questão de bloco carnavalesco, quando começou a fazer separação de cores para serigrafia e ter aqueles abadacos bem coloridos, né? Na época, boneco, papafigo. Então, assim, José Nildo também, oriundo da cidade da minha mãe, de Catolé do Rocha, trouxe uma loja para cá, Spider, e poucas pessoas sabem, né, que foi um grande sucesso ali por trás da Riachuelo. Inclusive, Lilian Martins veio com ele, Lilian própria da TCM, era gerente dele, foi uma das que veio e ficou, e hoje faz parte do grupo TCM. Lili é do meu coração, dei muito trabalho a Lili. Né? Então, assim, a gente ia para lá, Giovanni, e precisava sempre de uma pessoa para auxiliar. E eu ia vendo aquilo, achava bacana trabalhar na ferramenta chamada CorelDRAW. Na época, para vocês terem ideia, era o CorelDRAW 3.0. Hoje eu acho que o CorelDRAW já deve estar em 20 e alguma coisa. Basicamente, hoje eu faço arte realmente para mim, não faço mais para o cliente, porque a gente hoje tem uma sala terceirizada de design freelance. Né? Mas eu venho acompanhando, inclusive, com programas até mais atual do que o CorelDRAW. Mas eu vinha acompanhando, achava bacana aquele negócio, porque você imagina antigamente como era para pintar uma serigrafia. Você tinha que fazer recorte eletrônico, e quando você passou para o mundo digital, aquilo já encantou muitas pessoas, né? Então eu fiquei curioso e ia para lá nas minhas horas vagas, porque a gente ia bater sempre um voleibol, tanto no Sesc como ali na Igreja São José, e já ficava esperando Giovanni, para pegar Giovanni, que era meu parceiro. A gente chegou a jogar free vôlei, jogou muito. Giovanni jogava muito voleibol, né? Giovanni, eu mais alto, fazia frente, Giovanni fazia fundo de quadra, e a gente era parceiro nessa questão do voleibol. Eu ficava fazendo hora, e aí José Nildo me deu essa oportunidade, mesmo sem remuneração, mas o que é que eu queria estar lá? Era para ganhar o abadá do bloco, né? Porque já era alguma coisa, né? A gente já com a vaidadezinha atrás de brincar um carnaval, atrás no namorim, né? Então, assim, a gente já estava garantido o abadá. E eu ajudava, ficava indo a Catolé, voltando, já estava começando inclusive a dirigir, né? Fazendo esses favores. Aí foi quando apareceu realmente a oportunidade, eu atrás de trabalhar, né? Eu sabia que realmente ia atrapalhar um pouco meus estudos, mas geralmente vendo seus amigos já também trabalhar, e aí eu não tinha nenhum tipo de problema desse tipo. Meu pai, ele fechou a lanchonete, se aposentou cedo, que é um trabalho muito desgastante. Papai trabalhava de manhã, tarde, de noite, né? Porque à noite às vezes ia para beber, que eles eram donos do restaurante da BB, e de dia tinha que abrir a lanchonete. Aí você imagina a carga de trabalho que era de meus pais. E quando papai fechou a lanchonete, ele não tinha outra saída, eu tinha que realmente trabalhar, e surgiu a oportunidade lá na Disco Júnior, que alugou o prédio do meu pai. Quando ele alugou, eu disse: papai, o senhor fala com ele, eu entendo um pouquinho de informática. Aí papai disse: fala, sem nenhum problema. Só que eu fui falar com o Júnior disse que não tinha interesse em botar informática. Se eu quisesse ficar como vendedor, eu ia. E aí meu diferencial de comunicação, de amizade, essas coisas, fez com que eu tornasse o primeiro vendedor de Júnior ganhando comissão. Naquela época era 3%. Então, sempre eu fiz mais de um salário e comecei a gostar do negócio. Só que eu vi que eu estava começando a desfocar o que eu queria, que era na área de informática, né? Então, quando apareceu a oportunidade para mim ir para a Repete, que Giovanni falou comigo, né, que o William estava atrás, o William sempre me deu grandes oportunidades, um grande amigo, né? Era para digitador de trabalho. Mas eu sabia que se eu fosse para aquela função de digitador de trabalho, com o meu potencial eu conseguia convencer o William a gente fazer outros tipos de negócio, porque realmente eu já estava começando a entender um pouco, né, dentro da minha casa, com o meu equipamento, de que o mundo gráfico ia digitalizar e ia viralizar. Então eu tive uma visão um pouco à frente, e aí quando eu abracei essa oportunidade, né, de ser digitador da Repete, eu já cheguei para o William já com... porque é que ele não ampliava aquele leque de negócio. E a Repete, ela estava começando a passar por uma transição de sair ali onde era a loja pernambucana para ir para onde era Som Livre, certo? Então, assim, quando fez essa transição, foi na hora que eu cheguei para ele e disse: você acha que tem futuro só essa parte de cópia, de xerox, um volume de máquina gigante, você com prestações altas, enquanto a gente podendo inovar e botar uma máquina colorida e dar o novo conceito de gráfica rápida, que é o mundo está enxergando isso. Aí veio o Luiz Carlos, lembro como fosse hoje um vendedor da Xerox, e viu em mim um potencial e disse: William, aí é a pessoa para você acreditar e ver que realmente a gente pode fazer o diferente. Tanto é que existia um código all-in, né, de locações de máquina, que a gente chegou a bater recorde no próprio estado do Rio Grande do Norte, já naquele intuito de fazer santinho de missa, convite de casamento, cartão de visita, com a qualidade fenomenal, que as gráficas offset só compensaria fazer se fosse de montante muito alto, e Mossoró é uma cidade de 200 mil habitantes, na época 200 e poucos mil habitantes, não compensava em termos financeiros. E aí foi a sacada do negócio da Repete.
Tanto é que a gente teve que fazer uma divisão na Repet, depois que eu saí, depois que eu entrei, aliás, com a questão de subtítulos de Repet. Era Repet, porque a história da Repet ela é bem interessante. Ela começou com carimbos, né? Na época sócio com o Rogério, da Data e Rápida, o William entrou de sócio, Misael, do Postão, o Rogério, aí o William entrou, então ele entrou com carimbos Repet. Depois ele transformou em livraria, papelaria, né, que era ali onde hoje é o sexto cartório. Aí depois veio o boom da cópia, que as editoras ficaram com um livro muito grande, e aí as cópias surgiram a questão de apostilhas no colégio, a apostila positiva, né, positiva entrou, e aí as pessoas copiavam, ficava bem mais barato, né? Então assim, o William deu aquele boom através da cópia oleográfica e da cópia normal, e depois a gente teve, na minha entrada a gente teve que criar, aí ficou Repet Cópias, e depois da minha entrada a gente criou a Repet Design Gráfico, que era justamente voltado já para o lado da questão da computação gráfica. E o grande, eu acho que o grande boom depois, já também a gente estando dentro, foi quando a gente começou a investir na parte de comunicação visual, que foi de grandes formatos. Então assim, a Repet ela é uma empresa 100% inovadora desde a época da fundação dela, em 1985. Certo? Então ela foi escola da datilografia com carimbo, passou pela essa questão de livraria, depois cópias. Então, toda hora a gente está se inovando, entendeu? Então, nesse percurso de quase 40 anos, eu acho que a história da Repet ela é muito consolidada nessa questão de se adaptar ao seu tempo. Você tocou num ponto importante que eu acho aí. Eu acho que eu que sou oriundo também de cursos no Senac, fiz o curso de serigrafista na época que eu fiz. Eu sou novo também, quase a idade de Michel, mas a gente fazia a tela, né, e revelava a tela, e você fazia a monocromática para dar cor. Aí você vem com grandes formatos. Aí explica para o público de casa o que foi essa transformação de você sair ali, que você pulou até na época que eu lembro, ainda teve uma parte que terceirizou com a parte de depilação de adesivo, né? E aí passou direto para aquela gráfica de grandes formatos. Aquilo foi uma transformação gigantesca, desde a impressão do papel até os modelos que é hoje. Uma das coisas que a gente vem acompanhando, e eu gosto sempre de quando está conversando entre amigos, e principalmente amigos em negócios, né, a evolução do tempo. A Repet, ela, se você analisar, ela foi líder em todos os setores que foi colocado desde o início. Né? Se você analisar Carimbos Repet, é um nome que ficou muito forte, assim como também Carimbos Mossoró. Entendeu? Assim, são duas empresas que eram muito fortes nesse segmento, e todas duas foram oriundas para a gráfica. A Carimbo Mossoró se transformou na Igramol, naquela época, e a Repet transformou em Repet Cópia, e possivelmente a gente não quis entrar no lado offset e foi para essa questão da gráfica rápida. Só que a gente precisava, Estênio, a gente precisava realmente de um diferencial, de um boom. Por quê? Porque dentro da própria Repet, quando eu comecei a inovar, eu comecei a entender que Mossoró estava precisando de mudar a questão da comunicação visual. Empresas grandes, como na época o grupo Glênio, né, como a gente lembra de Glênio, começou a fazer diversificar os negócios, precisava de uma marca mais inovadora, várias empresas, o próprio Grupo Líder, tudo atrás de marcas inovadoras, e a gente sabia que era contextuado geralmente em pinturas de muro. Então, pintura de muro, eu acho que ela foi o segmento de você fazer algo grande. Aí veio a oportunidade, né? Isso aí é uma sacada de negócio grande, de a gente entender o que é que as agências queriam. Lembro como hoje a questão da ServiPro, uma empresa que tinha de internet aqui, precisou fazer uma Kombi. E eles, oriundo, eu acho que do Pernambuco, já trouxe para mim alguns modelos, juntamente com a agência na época de marketing, que era José Hildo. Né? José Hildo veio lá e, Michel, você consegue? Eu digo, se eu não conseguir, me dê que eu vou me virar aqui. E consegui fazer parceria nessa época em Recife, com a máquina Amazon, né, eu terminou sendo amigo meu, um celestino, e a gente começou a entender essa parceria, certo? Lá a gente começou a entender desses grandes formatos, e eu comecei a ficar de orelha em pé e entender que o segredo do negócio seu não pode ser o meu segredo. Então, eu dizia, olha, o segredo é não ter segredo. Ou vocês me contam, eu vou buscar. Ou então vamos fechar a parceria. E aí chegou Rogério, né, na época da Colossine, e a gente fechou uma grande parceria e começou a envelopar a Mossoró inteira, e a Repet, mesmo sem equipamento, a gente na garagem da casa da minha mãe, que já não tinha espaço na Repet, a gente começou a entender que dentro daquela garagem a gente começou a mudar. Né, eu tive a sorte também, na época, eu até brinco de um grande amigo, Marcel, hoje faz parte
da área de construção, né, de imóveis. Marcel chegou aqui, vendedor da Adams, já também com uma visão diferente, e ele me chamou para colocar uma máquina de recorte, que na época eu já entendi um pouco, né, de Van, né, saudoso meu primo, o finado Van, amigo nosso, tinha a Mossoró Press, que não deu continuidade, depois Larissa tentou fazer, e aí eu não era interessado muito em recorte, eu queria realmente a área de impressão. Mas o recorte, ele foi pioneiro, a impressão de recorte, que a gente chamava, a sinalização computadorizada, ela foi pioneira daqueles adesivos que você colocava atrás do carro, tudo. Mas ainda era muito caro, ainda era um negócio ainda também artesanal. Eu queria um negócio mais desenvolvido, mais tecnológico. E foi aí que a gente teve a coragem e a inovação de realmente trazer grandes equipamentos como marca Holland, investindo em tudo que tinha, o que não tinha, né, com capital próprio. Né, e não vou dizer que só foi assertivo, a gente teve erros também. Tanto é que depois eu fui para uma loja no centro e eu comprei talvez a Ferrari das máquinas, que é um HP Índigo, com estudo de viabilidade econômica, tudo certo, pelo Banco Nordeste. E essa máquina custou mais de R$1 milhão na época e essa máquina não foi viabilizada. Para você ter ideia, foi a única do Nordeste, né? A gente depois, o Colégio Cristo adquiriu uma e devido à questão da dolarização, a gente não teve condições de acompanhar. Nós erramos, né, por ter comprado a máquina dolarizada, o dólar quando estava na instabilidade até de 2 para 1 a gente aguentava. Quando ele pulava de 3, de 4, e essa máquina, para você ter ideia da tecnologia dela, ela era controlada, toda a cópia dela, todo o clique dela, pela questão da tecnologia tão alta, até de falsificação, isso tem de documento e dinheiro, ela era acompanhada na Grécia. Né? Então, assim, era um negócio assim fantástico. Até hoje, a gente ainda briga judicialmente por conta dessa máquina em alguns processos. Mas foi um erro, não vou dizer, era o sonho de todo mundo era ter uma máquina dessa. A gente viveu bons momentos com essa máquina, mas foi um grande erro que eu tive na minha empresa. E aí, realmente, a tecnologia foi avançando e a gente foi vendo os nichos de negócio dentro da Repet, né? Porque hoje eu aprendi, né? Uma pós-graduação que a gente fez, né? Graças ao governo do estado e ao governo chinês, lá na China, tanto eu como o Marcelo, que dentro da própria empresa tem que haver também o ganha-ganha. O ganha-ganha não é só você e o cliente, não, é você e o próprio funcionário. E a gente abriu dentro de uns valores da nossa empresa, transformando nossa empresa num balcão de oportunidades para os próprios empreendedores, para os próprios que estavam dentro da empresa, setorizando a empresa. Michelson, um espírito colaborativo, né, dentro da empresa. A gente vai para mais um breve intervalo, daqui a pouquinho o Memória Viva de hoje volta. Fica por aí. Estamos de volta com a Memória Viva de hoje, homenageando Michelson Frota, Michelson da Repet. Michelson, eu pergunto, nesse início de bloco, como a Repet está hoje estruturada, né? São quantos colaboradores no total? Fala um pouquinho também sobre essa evolução até hoje, como a empresa está. A Repet, como eu falei no bloco anterior, a gente vem estudando realmente uma economia compartilhada, né? Em vários segmentos. Eu fico muito feliz, eu sempre converso com o Stênio, a gente conversando sobre negócios, né? O Stênio é um guru para mim também, como outras pessoas que eu me espelho bastante, nas próprias entidades e no Brasil afora. Eu fico muito feliz porque eu vejo que as pessoas que passaram para a Repet sempre evoluíram. Né? Eu não vou nomear aqui, mas pessoas hoje que têm próprias agências, pessoas que fizeram da Repet realmente um modelo de escola de aprendizado. Nós temos as reuniões semanais e as reuniões mensais e eu sempre gosto de prezar isso. Né? Hoje a Repet é composta por mim e minha sócia Patrícia. Patrícia hoje abraça toda a parte financeira da empresa, né, com bastante maestria, a gente sabe que a dificuldade é grande. Nós temos um RH independente de contratação, né, esse RH é terceirizado justamente para a gente captar pessoas de capacidade. Né. Hoje a gente trabalha em 6 nichos, né, seja ele da gráfica rápida, da impressão digital em grandes formatos, da parte têxtil, da parte de acrílico, né. Agora a gente está na parte de personalização, todo tipo de personalização, de laser e tudo, e nós temos a parte grande também que é de veiculação, de outdoor, de painel de LED, esse tipo de coisa. Então a gente trabalha nesses 6 eixos com um núcleo só. Né? Então, assim, é uma empresa
muito gratificante, porque é uma casa de ideias, que a gente sempre chega lá, o cliente pensa em alguma coisa, lembra da Repet. Se a gente não fizer, a gente direciona ou a gente senta com o cliente para elaborar o próprio projeto, o próprio cliente é quem vai realizar seu sonho dentro da nossa empresa. Então, todo o slogan que a gente sempre vem tentando buscar no nosso objetivo, que é superar a expectativa do cliente, ele é bem-vindo. Quem conhece repete. Michelson, nesses anos que você vem inovando, a Repet passou por transformações. Realmente você saiu ali teve o centro, mas começou a destacar lá na garagem lá de sua mãe, até você vir para o galpão, né? Aqui, a Repet, no momento que vai para o galpão, você começa a ter um destaque, inclusive nacional. Conta um pouco daquelas premiações, as várias premiações que vocês conseguiram. E eu até acho que tem um divisor de águas na comunicação visual do Mossoró, que talvez fique aqui para os anais da CDL, que marcou a história. Eu penso que essa sua virada de chave que você deu também mexeu com o mercado da comunicação visual em Mossoró. Eu lembro muito bem que os LEDs, na verdade os outdoors, antes era feito de papel, né? De uma hora para outra a gente já viu todo mundo usando lona, né? Nos outdoors, a parte de comunicação. Isso aí tem o dedo da Repet? Acho que sim, Stênio. Por a gente ser pioneiro, né? A gente quando chega em feiras nacionais e até internacionais, a gente teve em feiras até em Copenhague, na Dinamarca, né? Toda vida que a gente vai tentar buscar algo novo, a gente vai buscar no mercado primeiro internacional, ver o que está acontecendo. Fui 2 vezes à China, né? Então, assim, sempre buscando inovar. Então, quando a gente vai realmente para o galpão, para uma área de quase 3 mil metros, né, que aí foi realmente eu tive que tomar essa decisão, uma vez que eu saí da garagem da casa da minha mãe apavorado, com tanto carro numa época de campanha política, que eu não conseguia adesivar, e vendo aquelas pessoas adesivar no meio da rua, sem segurança, sem nada, e realmente minha cabeça, eu disse, a gente não tem mais o que esperar, e aí eu fiz um grande negócio com a família Vale. O grande negócio foi realmente um divisor de águas. E aí a gente começou a partir realmente a um nível nacional. Por quê? Porque as pessoas, quando vinham aqui, diziam, rapaz, lá em Mossoró tem uma empresa que ela tem um galpão muito bacana e uma loja muito linda lá no centro da cidade, que ele coloca como gráfica rápida a loja do centro e o galpão, né? E a gente também tinha questão de coletagem de material em 6 cidades, né? Pau do Serra, Pudi, Aracati, fechando parceria naquela região todinha para vir para Mossoró, e a gente dava volume de impressão, porque os equipamentos na época eram muito caros, a gente precisava e ninguém tinha, né? Porque o câmbio às vezes estourava, às vezes a importação era meio complexa. E aí eu comecei a conversar com os grandes. E aí vieram revistas a nível nacionais me entrevistar, ver minha estrutura, digamos assim, até que mostrar para o Brasil como uma empresa como Mossoró se destacava bastante no âmbito a nível nacional. E nós fizemos uma equipe muito boa, né, Neilson, Josué, e fomos disputar aí adentro, ganhamos o prêmio a nível nacional em questão de envelopamento o prêmio, né, num campeonato chamado Cambé, o qual os classificados iam para os Estados Unidos, Alemanha, Austrália, e esse negócio tomou uma proporção grande, que os meninos foram 3 vezes para São Paulo, 3 vezes foram para a final, campeões de baterias. Depois aqui em Fortaleza veio um campeonato para cá. A gente tinha apoio também numa parceria de uma blindadora Locker que nos apoiava nesse intuito. E aí realmente esse boom desse negócio, a empresa vai sendo conceituada, sendo conhecida. E eu tenho uma satisfação grande, um prazer, de onde eu chego, por ser pioneiro nessa comunicação visual, as pessoas me respeitam em todo a nível nacional. Sou conhecido, graças a Deus, pelos trabalho brilhante executado, né? Chegou ao ponto, inclusive, eu agradeço muito na época que Flávio Rocha veio abrir a loja aqui no Partage Shop, a citar a nossa empresa de Mossoró a nível que a gente pegou quase 18 em Riachuelo para atender, entendeu? Foi um plano que a gente tinha traçado, realmente não se concretizou, talvez até por falta de planejamento, porque existia um trabalho, quem trabalha na moda sabe que existe 4 estações, primavera, verão, né, outono e inverno, e aí era uma troca muito rápida e grande de adesivo dessas lojas, e não conseguia atender, e naquela época a gente não tinha um leque ainda grande de parceiros em todo o Brasil, né? Hoje é fácil, hoje se houver a licitação, não sei, a Riachuelo hoje trabalha com house interna, talvez eles
até tenha os próprios fornecedores em cada local. Então a gente entende que esse leque foi muito bom, mas ao mesmo tempo a gente começou a ver também o crescimento de grandes redes de supermercado aqui, né? Que a gente começou a atender. O próprio Queiroz é o Nonato, o Cidade. Então são empresas que começaram a crescer e a gente fazendo a comunicação visual interna dessas lojas. Acreditaram no potencial da Repet, a gente formou boas equipes para viajar com eles, né? E fazer o diferencial, e nessas viagens sempre ia pegando empresas de cidades circunvizinhas. Então, assim, é uma evolução de comunicação tão grande que hoje você pensou em fazer alguma coisa e qualquer coisa diferente, a gente vai lá e muda o nicho totalmente, desde a arquitetura, né, até o próprio escritório, o material de expediente. Gelson, nem tudo são flores, né? Nessa jornada de empreendedorismo. Você já mencionou aquele investimento que não teve o retorno esperado da máquina, né? Investimento alto. E foi o momento mais difícil até aqui dessa jornada, ou vocês enfrentaram outros momentos também difíceis à frente da Repet? Teve 2 momentos difíceis, inclusive eu acho que quase todos passaram, que foi a pandemia, né? Porque quando você acorda e vê que tudo parou e que seus clientes ligam para você, e você com contratos grandes, como a gente tinha aqui, acreditando no boom da evolução que Mossoró estava, questão de energias renováveis, a própria rede de supermercado, né? E não tinha como você trabalhar porque as pessoas não queriam, tinham medo. Foi a própria pandemia. A pandemia a gente teve que se reinventar, e aí eu acho que foi a grande sacada, tanto eu como Patrícia, a gente vinha conversando, acordava, e agora? Vamos arregaçar as mangas, a gente tem 2 meninos novos, eu tenho 2 pensões para pagar, a gente tem que realmente correr atrás, não tem o que fazer não. E a gente sobreviveu, pegando ideias, conversando entre o Brasil todo, a questão de totem álcool em gel, máscara, personalização de máscara, o que você imaginar, a gente fez isso e mais um pouco, né? Eu tinha um contato direto com a China, que eu tinha ido há 2 anos atrás, antes da pandemia, 1 ano e meio, comecei a importar termômetro, foi os primeiros que chegaram aqui, e foi assim, a gente virou de toda forma, conversando, na época, as entidades com poder público, e a gente ia sempre com informações privilegiadas e ia saindo esse diferencial. E a outra, que eu acho que é o problema de todos, que a gente sempre tenta, é a questão da qualificação profissional, né? São pessoas, não é fácil. Quando eu tive conversando com o Marcelo, a gente, em conversas de negócio lá na China, a gente via uma coisa. Pode-se acirrar a questão de mercado eletrônico, fechar lojas físicas, mas o serviço nunca vai ser substituído, porque o serviço depende do humano, né? O serviço é serviço, não tem máquina que vai construir casa, não tem máquina que vai aplicar adesivo, não tem isso. Então, assim, mas existe a dificuldade realmente, lá fora já existe, e aqui também, da questão da mão de obra qualificada para você se formar o seu profissional. Após ele formado, ainda tem a dificuldade de você segurar e não perder para o seu concorrente. Então, essa é a maior dificuldade hoje de qualquer segmento, principalmente do nosso ramo. Michel, pegando um gancho essa questão de dificuldade, mas também pegando um gancho em diversificação, né? Há alguns anos você entrou também para o ramo de alimentos, né? Conta um pouco como foi, e aí acho que também você pode entrar e passar que esse pessoal sofreu muito também na pandemia, mas também surgiram novos negócios na pandemia com essa área também gastronômica. Como é o Michel da gastronomia e os negócios diversificados? O Michel da gastronomia foi meio puxão de orelha, apesar de meus pais não quererem voltar, né? Como eu citei no primeiro bloco, a questão estava enraizada. Eu sempre gostei de cozinhar para amigos, fazer meu churrasquinho, né? E terminou que juntou a vontade de comer com a fome, né? Ou de beber com a sede, quando a gente começou a enxergar esse negócio para ganhar dinheiro e ao mesmo tempo fazer o que você gosta. Só que para mim era cansativo, porque eu já passava os 2 expedientes e teria que adentrar na noite, né? E aí apareceu a oportunidade realmente de a gente adquirir um pedaço do fast food Bambinos, eu com o meu compadre, né, Simar, conhecido amigo da CD Centro, né? Eu sou o padrinho do filho dele, e ele me contando que estava satisfeito, que tinha adquirido uma parte e estava precisando de uma pessoa, porque o sócio já não tinha mais dinheiro para injetar lá, e eu fui e comprei, né? Comprei essa parte do Bambinos e comecei a adentrar. Só que aí comecei a pegar gosto realmente, e apareceu outras oportunidades, e eu comecei a enxergar que o lado do Alto São Manuel era meio escasso,
E convidei um grande amigo, que hoje é meu sócio do Comburger, para a gente pegar um galpão que eu tinha aqui e transformar num negócio totalmente diferente, voltado a algumas coisas que eu via no mundo gastronômico, qual eu era fã de Francis Mal, que era churrasco na brasa, sanduíche na brasa, tudo voltado na brasa, e terminou que foi sucesso logo no primeiro dia. Nem minha esposa acreditou nessa ousadia que a gente teve. Um trailer que ele estava parado, que ele já tinha voltado, colocou aí e começou a pegar, e aí a gente começou, eu posso dizer, Stênio, se você também acompanhou, eu posso dizer que a gente deu um 360 na gastronomia de Mossoró, porque quando eu entro em alguma coisa, eu entro para realmente entender e fazer o melhor. E eu comecei a conhecer chefes, comecei a fazer curso de gastronomia, e a gente trouxe aqui cursos de churrasco, as pessoas conheceram o que é uma carne realmente melhor, né? E a gente formou o Mossoró Meat Club, onde a gente fez várias experiências gastronômicas, trazendo um campo vasto disso aí. E terminou que hoje a gente tem algumas unidades do Comburger, né? Graças a Deus também com case de sucesso. O próprio Bambinos, para mim, é um dos cases de sucesso que é inexplicável. A gente ganhou todos os prêmios que imaginar aí no Top Mossoró com Bambinos. Era pizzaria, era sushi, era sanduicheria, dentro de em lojas que o mínimo que tinha era 400 assentos. Então você imagina aí um faturamento como era, certo? A diferença que é. A pandemia realmente veio, assolou, a gente teve que fechar a loja do shopping, teve que fechar algumas lojas porque não houve entendimento com inquilinos, né? Porque o pessoal às vezes não entendia mesmo dentro da lei, mas as que se superaram, reinventaram, começou a questão do e-commerce em delivery, né? E graças a Deus a gente sobreviveu com os Comburger, né? E estamos agora no novo momento, fizemos a nossa primeira convenção, o momento, inclusive, o tema era virada de chave, né? Um novo momento, a gestão moderna no ramo de alimento, e a gente vai trazer muita coisa boa para esse ano, inclusive até plano de expansão. Michelson, a gente vai para mais um breve intervalo, daqui a pouquinho o Memória Viva de hoje volta, fica por aí. De volta com o Memória Viva de hoje, nosso último bloco do programa, que homenageia o empresário Michelson Frota, Michelson da Repete, Michelson também do Cindy Varejo, do Cindy Lojas, né? São 18 anos já aí participando ativamente da entidades de classe. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa trajetória, como é que ela teve início, né? Você muito jovem também, já enfrentando esse desafio. Eu posso dizer a você, Maricele, que a questão do Cindy Lojas, através da Federação da Fé Comércio, para mim é muito importante no meu lado empresarial, pelo simples motivo, certo? A questão da experiência que a gente ganha com as pessoas que estão lá, que passam relatos de vida e que vêm até nos consultar para procurar melhoria, seja ele empreendedor pequeno, seja ele grande. Então, assim, quando a gente faz entidade, Stênio é prova viva disso, a gente se doa muito mais, às vezes, à própria entidade do que ao nosso próprio negócio. Seja ele com tempo, seja ele com ideias. E sindicato, por ser classe, né, de classe, que é um pouco diferente da Câmara de dirigente lojista, da própria associação, né, o próprio nome já vem dizendo sindicato, ele representa realmente o empresário na questão de você negociar com os colaboradores. Então não é fácil. Lembro-me quando eu assumi essa responsabilidade que Jair me chamou, assim, no Paybuff, porque geralmente quem assume a cadeira lá de sindicato, né, oriundo de alguns antecessor meu e padrinhos, como o próprio Pedrinho da Flama, as pessoas passavam 14, 12 anos lá no sindicato, porque é uma questão até de federação. Lá em cima também acontece essa mesma coisa. Questão de ligação que tem entre os sindicatos que já existem dentro da nossa federação, que hoje são 15. Então, quando Jair me chamou, que ele tirou 4 anos do sindicato dele, que é o mínimo que pode tirar, ele me chamou e disse: Michel, eu não vou poder, e aí a pessoa que eu confio é você, apesar da sua idade ser nova, você surgiu através de um pedido aí, na época, meu ex-sogro, né, o Willa, me sugeriu meu nome, juntamente com Valdemar e Pedrinho. Eu assumi a vice-presidência, apesar de estar já ocupando alguns espaços que Jair não podia ir, né? Jair chegou para mim e disse que estava crescendo muito a rede de supermercado dele, estava ocupando muito tempo dele, e se não fosse para ele fazer bem feito, ele preferia ficar me ajudando e a gente formaria uma chapa ele como vice, e assim até hoje. É um cara que eu me espelho, né? Jair é o cara, assim, não só eu, mas acho que muitas pessoas, é um cara fantástico, um cara de bom diálogo, um cara, acho que amigão meu mesmo do coração, talvez amigo até confidencial de muitas coisas. E a gente, no meu primeiro discurso, eu gosto sempre de frisar, eu dizia que eu tinha medo.
né? Mas esse medo ele foi combatido olhando as experiências de todos e aquelas pessoas que sempre me apoiaram. Aí veio a parceria com a CDL, na época, o Getúlio era o presidente, quando eu assumi, tinha também a parceria com a Ciduscom, com o Sérgio Freire, a gente fez belo trabalho, restauramos a feira de negócio aqui com a associação, que na época era Zé Carlos, fizemos o Aquece Mossoró, que até hoje a gente sabe o sucesso que é. Então a gente foi buscar a parceria da União com um propósito só, que era a classe produtiva. E aí quando eu fui pegado de surpresa, fui ser chamado para ser vice-presidente. Então, Mossoró sempre bem representado lá na federação. Nós temos 2 vice-presidentes, eu e Jair, né? E mais reconhecimento ainda de trabalho quando Marcelo me chamou para me ser suplente dele na CNC. Né, que aí já é um nível, eu disse, Marcelo, você vai me botar? Ele disse, rapaz, você está fazendo um excelente trabalho aí, a gente reconhece e não me resta ali colocar como meu suplente na CNC, e para mim uma das maiores responsabilidades e um orgulho que eu tenho é às vezes quando ele me liga para me representar ele lá no Rio de Janeiro, né, porque aí a gente faz um intercâmbio com todos os estados do Rio Grande do Norte. Stein teve comigo em evento lá e viu como o Rio Grande do Norte é bem representado através do nosso presidente Marcelo Queiroz. É um nível muito bacana o que a federação faz, o que a confederação faz para aqui para o Rio Grande do Norte. E isso, a gente sempre está com as portas abertas, sempre fui lá na federação, e isso me deixa muito tranquilo para fazer esse trabalho mediante ao Cindy Lojas como presidente. Michel, são 80 anos de Cindy Lojas, né? Cindy Varejo. Você está até no seu 2º mandato. O relacionamento com o sindicato dos comerciários, meu pai, inclusive, saudoso pai, foi presidente do SECOM. Era, né? Época boa. Ainda é época boa. Acho que a relação entre os comerciários e os empresários ela tem tido um distensionamento, né? Hoje em dia, praticamente, a gente não tem mais a questão de problemas, inclusive as convenções são mais bem negociadas. O que é que você destaca de principal ganho para ambas as partes? Eu acho que o empresário ele não quer o mal do funcionário, pelo contrário, ele, quanto mais vigor, saúde, o funcionário trabalhando satisfeito é melhor. Isso passa por uma boa convenção, negociando em ambas as partes. Isso aí foi também, eu acho que uma marca dos seus mandatos, junto com o Jair Queiroz também, né? Sem sombra de dúvida, Stênio, não são poucos, eu já estou à frente há 10 anos, então se a gente entender que a gente pensa também no comerciário, nosso colaborador, à época seu pai é prova viva disso, e depois foi passando, a gente realmente teve alguns atritos, porque às vezes o momento econômico nos faz a gente pensar para não quebrar as empresas, que esse é o fator principal de a gente entender juridicamente da parte comercial, como você como presidente. Mas você vê que a gente já no nosso mandato, eu e Jair, a gente com o Marcelo fizemos o maior investimento de todos os tempos do SESC. Nós temos o SESC aqui, que é uma estrutura fenomenal para os nossos colaboradores, que vai dos 5 eixos, da saúde, da educação, do lazer, do esporte, né? Entendeu? E do esporte e da saúde. Então, esses 5 eixos do SESC, hoje é voltado aqui. Você tem um assistencialismo muito grande para o seu colaborador, que vai lá, que faz a carteirinha do SESC, né? Hoje um dos mais reconhecidos do Norte-Nordeste, né? O SESC daqui ganha prêmios por cima de prêmios, faz também a questão social com pessoas aposentadas. Hoje a gente serve mais de 600 almoços diários, alimentação bem balanceada com nutricionista. Brasil, a academia né? É uma das melhores, eu acho, de Mossoró, o Mesa Brasil, onde a gente tira de quem não precisa e leva para aquelas pessoas. Então, assim, eu fico muito orgulhoso, certo? A gente teve realmente, por exemplo, eu quando comecei a estar presidente, eu tive que enxugar bastante a convenção, porque estava atrapalhando algumas empresas de vir para Mossoró, porque as empresas, quando vêm estudar o campo de Mossoró, a primeira coisa que ele pede é a convenção coletiva da cidade. Tem algumas coisas que atrapalhavam, como aqueles 15 minutos antes e depois, como a questão de nível salarial que se dava num âmbito muito maior até do que a inflação e também do salário mínimo. Então a gente ajustou tudo, né? A questão de muitos feriados em Mossoró, né? A própria lei do livre comércio aberto, que foi na época de Valdemar, ex-presidente também, que fez um excelente trabalho durante 12 anos. Então, assim, a gente foi enxugando a convenção a ponto de que hoje empresários que saem de Mossoró, que vão para estados vizinhos, ligam para mim dizendo: meu amigo,
a gente está no céu e não sabe. Porque foram boas negociações sérias, né, levando o melhor, mostrando que o nosso papel é a empregabilidade. Então, se o sindicato do SECOM entender que quanto mais emprego é melhor, ele vai entender que uma convenção bem elaborada e bem pautada, escutando todos os empresários, certo? É bom para ambas as classes. Michelson, falar um pouquinho também sobre família, né? O Michelson, filho, pai, esposo, como é que você se definiria nesses papéis? Rapaz, eu sou cobrado, agora vai ser complicado. Dona Patrícia aí, se ela tivesse aqui, ela ia puxar minha orelha. Hoje eu estou com a vida até mais regrada, né? Eu tenho uma filha com 20 anos que uma coisa, praticamente, eu sempre, quando vou conversar com ela, que minha vida era corrida entre ela, trabalho e faculdade, e essa correria era para mim ter vivido mais um pouco com Mirella. Tem um filho que mora fora, né? Tem um filho que mora em Juazeiro do Norte, que a gente se fala muito telefone e a gente, final de ano ou alguma coisa, a gente se encontra. E tenho meus 2 filhos, que são oriundos desse meu casamento com Patrícia, o qual hoje eu tento desacelerar e viver mais com eles, né? Para eles entenderem realmente que não é fácil. Eles já pequenos já querem ir para a minha empresa e o João Miguel, quando fala na Repete, ele, eu quero ir para a Repete, gosto da Repete. Maria Alice também é uma pessoa totalmente extrovertida, mas eu e Patrícia, a gente tenta dar a educação que foi nos dadas aos nossos pais. A gente foi muito bem criado, né, com um conceito, realmente aquele conceito educacional rígido, né, sem muito mimimi, sem muito moído, né? E assim, a gente vem buscando nossos lazeres em praia, em viagens, né, para também desacelerar. Eu sou uma pessoa que gosto muito do lado político da nossa cidade, eu gosto de discutir política, assim como nosso presidente Stein, a gente tem que estar participativo. E aí a gente tenta organizar os nossos horários para fazer todas as nossas missões. Penso eu que depois dos 50 anos eu vou desacelerar um pouco, já estou com 45, 5 anos nos antecipação uma Copa do Mundo em um ano, né, Stein? Michel, nós estamos chegando já no final do nosso último bloco, que a gente sempre costuma perguntar. E como é que Michel se enxerga agora, já quem falou de família, falou de instituição, o início de tudo, mas como é que você enxerga a Repete e seus empreendimentos daqui a 5 a 10 anos? A minha tecnologia, Stein. Eu estou começando a parte de robotização da empresa, você vem acompanhando, né? Por quê? Porque a celeridade do negócio é grande, né? A gente tem que realmente entender que os robôs eles funcionam, né? Então a tecnologia é quem vem avançando, realmente não é barato, né? Não é barato, mas a tecnologia é que faz a diferença todinha da empresa, seja ela no acabamento, seja ela na questão evolutiva do seu negócio. Né? As redes sociais, ela vem roubando um pouco da parte gráfica, a questão do tato, mas também a gente já vem estudando que as pessoas estão vendo que é muito volátil a questão de um convite através de rede social. É muito rápido e prático, mas as pessoas não estão se sentindo privilegiadas, diferentemente de quando você recebe um convite e você pega e você lê. Né? Então, assim, existem algumas reações no mundo corporativo digital de que as pessoas vão voltar à mesma era que era a arquitetura. Às vezes a gente tem saudade de ver aquela arquitetura antiga, né, bonita. Então o mundo digital também não é diferente, né? Tanto é que o metaverso hoje, as pessoas estão minando isso e muitas pessoas querem voltar para a antiguidade. Tem pessoas que estão querendo voltar ao padrão de vida em si, esse tipo de coisa. Então, eu vejo o meu ramo, Estênio, realmente robotizado. Realmente forma de você ter que investir em automação. Michelson Frota, como Estênio disse, estamos chegando ao fim, né, do nosso Memória Viva de hoje. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, né? Mais uma história inspiradora, né, de sucesso, um exemplo para os nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, sempre ao dispor de vocês, ao dispor de Stênio, a gente vem sempre evoluindo nesse negócio e deixar os parabéns para a equipe da TCM, né, através de Dona Zilene, que foi homenageada agora no Dia da Mulher. Eu acho que foi uma homenagem mais que justa, uma história belíssima através de seu companheiro Milton Marques e suas filhas e genros, que são nossos amigos, e que isso fique gravado não só com o meu, mas com outras pessoas que passou aqui, história inspiradora, o qual eu venho assistindo toda sexta-feira. Vocês estão de parabéns por essa iniciativa e contem sempre com o sindicato, com a federação e com a minha pessoa sempre. Obrigado, Michel. Obrigado, Marcelo. E aí nós encerramos hoje mais um episódio do Memória Viva.
Fique com Deus e até a próxima. Até o nosso próximo encontro.